Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em Romanos, capítulo 8, verso 28. Vamos ler inicialmente esse texto hoje, tá? Romanos 8, 28. Vamos ler do 28 até o 30. Na semana passada, pela graça de Deus, nós concluímos a questão relativa ao livre-arbítrio. Espero que você tenha entendido direitinho, né? E que a sua perspectiva tenha sido modelada à luz da Escritura. Se você não ouviu, está disponível aí no canal do YouTube da igreja, esta lição para você observar. E aí, uma vez que esse assunto foi concluído, irmãos, a questão que surge a partir do que até aqui foi anunciado é a seguinte: diante de um homem que está morto em seus delitos e pecados, e de uma obra da redenção que foi providenciada desde a eternidade, como que esse homem vai ter ciência da sua condição espiritual e da provisão de Deus para a sua vida? Então imagine, eu estava morto em meus delitos e pecados, sem qualquer condição espiritual de buscar a Deus, buscar então o supremo bem, não é? Deus providenciou a minha salvação em Cristo, mas eu, como morto, porque eu estava assim, não tinha como acessar essa informação. O que é que Deus providenciou para que isto fosse então uma realidade na minha vida? Como que Ele agiu? Então, a partir deste capítulo, que é o capítulo de número 10 da nossa confissão de fé, nós iniciamos naquela questão prática no que diz respeito à salvação, ou também doutrina da soteriologia. E o primeiro assunto que os nossos pais reformadores trouxeram, e aqui é logicamente compreensível, é como exatamente nós temos acesso a esta bênção que Deus providenciou em Cristo Jesus. E aí nós vamos ler esse texto de Romanos capítulo 8, verso 28 a 30, porque esse texto nos coloca diante exatamente do termo e do assunto que diz respeito ao que nós vamos falar hoje, que é a vocação eficaz, ok? Vocação o quê? Eficaz, bom? Então, antes de lermos, vamos orar mais uma vez, pedindo o favor de Deus sobre cada um de nós. Senhor Deus bondoso, todo-poderoso, graças te rendemos, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui na tua casa nesta manhã, nesta que certamente é a melhor escola do mundo, a escola onde aprendemos acerca do Senhor segundo a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o teu Santo Espírito age em nós, a começar em mim, de tal sorte que ao tratarmos desse assunto, possamos compreender e que a compreensão nos desça ao coração e nos transforme de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, ó Deus. Nós rogamos, desde já com gratidão, e o fazemos em nome de Cristo e com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, grife essa palavra, segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. A palavrinha que eu grifei aí inicialmente é a palavra chamado, ou também chamou, como aparece especialmente no verso de número 30. E é sobre este assunto que eu queria falar com os irmãos hoje. De que forma Deus age para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz? O que é que Ele faz para nos despertar a esta necessidade e então nos conduzir a buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento?
É importante que você entenda a importância disso, na medida em que o Senhor Deus revela-o na sua palavra. Então, por que eu deveria estudar sobre esse assunto? Porque esse é um assunto bíblico. Ok? Então, primeira razão, muito elementar, este é um assunto o quê? Bíblico, está na Escritura. Mas em segundo lugar, nós temos uma outra razão. É porque este assunto é também um assunto essencial para compreendermos como é que homens mortos em delitos e pecados saem dessa condição e passam a ter uma compreensão do Evangelho, a boa nova de salvação, da sua condição, e então creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não entender esse assunto, você também vai ter dificuldade de compreender isso, e vai acabar por desembocar numa perspectiva que contraria o assunto que vimos anteriormente acerca do livre-arbítrio. Então você vai achar que o homem tem condição de buscar a Deus, de responder ao chamado de Deus, o que não é verdade, segundo a Escritura. Então, essas duas razões basilares, elas são importantíssimas para nós. E aí vem uma questão: quando foi que Deus decidiu agir deste modo? Aí eu queria que você, por favor, voltasse seus olhos mais uma vez para a palavra de Deus e observasse o seguinte: quando o apóstolo Paulo, no verso 28, diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu quê? Propósito. Essa palavra propósito é a vontade soberana de Deus demonstrada através dos seus atos. Então ele está dizendo o seguinte: houve um momento em que Deus, na Trindade, decidiu fazer todas as coisas visando um propósito que ele mesmo estabeleceu, que nós já sabemos pela Escritura, a glória do seu santo nome. Então, por exemplo, estava dentro do propósito de Deus criar todas as coisas e fazê-lo dentro de 6 dias. Então era um propósito de Deus a criação. Estava dentro do propósito de Deus, a salvação, onde ele, lá na eternidade, antes mesmo que tudo viesse à existência, já decretasse quem seriam aqueles que ele, segundo a sua graça e poder, haveria de salvar. Então, quando o apóstolo Paulo fala que aqueles são chamados segundo o seu propósito, você precisa olhar lá para trás, logicamente que nossos olhos não alcançarão, mas a ideia é assim, para a eternidade, e saber que lá na eternidade Deus estabeleceu um propósito com relação à salvação do seu povo. E aí então ele determinou não somente como esse povo seria salvo, mas também quem haveria de salvá-los e quem seria salvo. Ele decretou tudo. Aí então nós temos uma segunda palavra dentro desse aspecto do propósito. Por favor, veja o verso número 29. Ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa palavra faz com que muita gente tenha os cabelos aí arrepiados, né? E olha, se você já buscou na internet alguma vez algum ensino sobre isso, eu creio que você já se deparou não só com a boa compreensão que expressa a verdade bíblica, mas com aquela que chegam até a dizer que esta é uma doutrina dos demônios, o que não é verdade, porque a Escritura fala-nos sobre isso, e é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, diante desse Deus que tem o seu propósito firmado, ele resolveu predestinar alguns, não segundo a sua presciência, mas segundo a sua livre vontade, para a salvação. É isso que o texto está nos informando. Deus, então, na eternidade, segundo o seu propósito, designou quais seriam aqueles que haveriam de ser o quê? Salvos. Qual é a palavra bíblica para isso? Ele predestinou. E note bem que eu falei que esta predestinação se deu a partir da sua livre vontade, mas não segundo a sua presciência. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte: ele não nos escolheu porque viu que nós o iríamos escolher. Por que nós não pode ser assim?
Porque nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Então, jamais pense dessa forma, porque isso não faz jus ao que a Escritura tão claramente nos ensina. E, por favor, não tomem aquele texto que o apóstolo Pedro escreveu, eleito segundo a presciência de Deus, porque se você tomar esse texto dizendo, está vendo aqui, ó, Deus me escolheu, me elegeu, porque Ele sabia que eu iria escolher. Minha primeira pergunta para você é, como é que você vai escolher Deus se você está morto? Como você vai fazer isso? Você precisa entender a linha do tempo em que aquilo está posto. Por quê? Porque a base está neste propósito de Deus de predestinar pessoas para o quê? Para a salvação. E Ele não fez com todos, mas somente aqueles que Ele designou como seu povo. Aí o texto segue, e aí voltamos àquela pergunta inicial: como é que Deus dá então acesso a estas verdades ao homem que está morto de seus delitos e pecados? Aí vem a palavrinha que se repete no verso 30, diz assim, ó: e aos que predestinou, a esses também o quê? Chamou. E aos que chamou, a esses também o quê? Justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? Então Paulo está dando aqui uma resumida em toda a obra da salvação, quando? De eternidade a eternidade. Então vamos lá. Na eternidade Ele nos escolheu, nos predestinou, segundo o seu propósito. No tempo real Ele nos chamou, que é o que nós vamos ver hoje. Ao nos chamar, Ele também nos justificou. Tendo nos justificado, Ele nos conduz. Paulo pula aqui a santificação, né? Ele pula a santificação, ele pula a regeneração, ele pula a adoção, porque importa a ele mostrar todo o processo aqui nesse texto. Aí ele lança a gente agora para outro lado da eternidade, que seria o quê? Glorificou. Então, de eternidade a eternidade, o propósito de Deus de salvar o seu povo, povo que foi predestinado, é cumprido. E como é que nós temos acesso a isto? Porque Ele nos chamou. Chamou. Esse mesmo apóstolo, em Romanos 1, por favor, abra a sua Bíblia, usa esta palavra em 3 aspectos diferentes, que eu quero que você compreenda, tá? Romanos 1, de 1 a 7. 3 vezes a palavra aqui, chamar, aparece, é a mesma palavra no original, tá certo? Só que você tem ênfases diferentes de chamado, ok? Verso 1, olha o que ele diz aí, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Então o chamado aqui se dá em termos vocacionais. Paulo foi chamado para uma missão específica. Qual é a missão específica? Ser apóstolo. Então, Deus trouxe-o à salvação para ser o quê? Apóstolo. Chamou para isso. Chamou você para quê? Então, Deus que tanto... Boa. Deus não lhe chamou para você ser servo dele. E lhe deu dom, ou dons, pode ser mais de um, para você servi-lo. No caso do apóstolo Paulo foi o quê? Chamou para ser o quê? Apóstolo. A segunda vez que a palavra aparece, está no verso 6. Diz assim, ó: de cujo número, sois também vós, chamados para ser de quê? Aqui é um segundo aspecto do chamado. É o chamado no sentido de pertencimento. Quando eu estava morto em meus delitos e pecados, que Deus me chamou, Ele não me chamou para ser do mundo, Ele não me chamou para ser do maligno, Ele me chamou para ser de quem? De Jesus. O apóstolo Pedro usa a expressão propriedade exclusiva. Então, quando você foi chamado para ser propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado para ser de Jesus. Então, todos os crentes são crentes de quem? De Jesus. Você não é de outro não, viu? Inclusive, Ele pagou
um alto preço para que nós sejamos dele. Agora, alguém disse, pastor, mas tudo não é de Jesus? É, meu filho, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e todos os que nele habitam. É dele, porque ele é o Criador. Mas a ideia aqui não é de criação que pertence a Cristo, mas de povo remido. Ok? Então somos de quem? De Jesus. Fomos chamados para uma tarefa, no caso de Paulo foi o quê? Apóstolo. E somos chamados para pertencer a alguém. Ok? A terceira vez que Paulo usa essa palavra está no verso 7. E ele dá uma outra ênfase. Todas agem conjuntamente, tá? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, agora ele está dizendo à igreja, agora veja, chamados para serdes o quê? Santos. Então agora o chamado não é para uma obra específica, não é de pertencimento, mas é um chamado que está relacionado com o caráter. Que é o quê? Ser santo. Então veja, esse povo chamado por Deus, esse povo que foi salvo pelo Senhor, deve trazer essa tríplice perspectiva, a saber, você foi chamado para uma obra, você foi chamado para pertencer a Cristo, e você foi chamado para ser o quê? Santo, um aspecto do caráter. Sede santos, porque o Senhor é santo, caráter é santidade. Está claro até aqui? Mas veja, estas coisas serão operadas em quem? Naquele que, predestinado desde a eternidade, ouviu um chamado que o tornou assim. Que chamado é este? Vamos agora, por favor, abrir a nossa confissão de fé no capítulo 10, seção 1. Então, eu acho que o irmão já disponibilizou aí, se não fez, peça essa ajuda, e você que trouxe, abra, porque eu vou ler agora literalmente como está na nossa confissão de fé, tá bom? Capítulo 10, seção 1, diz assim, ó: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele, Deus, servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Vou por partes. Primeiro, todos aqueles que Deus predestinou para a vida. Pastor, quer dizer então que tem gente que não foi predestinada para a vida pelo Senhor? Sim. Porque quando Deus escolheu na eternidade, Ele escolheu um povo. Logo, a salvação não é para todos. Nem todos serão salvos. Mas somente aqueles que Deus o quê? Predestinou, aqueles que Ele escolheu. Por isso que Ele diz, e aos que chamou, aos que predestinou, a esses também o quê? Chamou. E os que Ele não predestinou? Ele não chamou eficazmente. Ok, irmãos? A segunda coisa que o texto nos coloca é, predestinou para a vida, e só esses, já expliquei, é Ele servido, Ele quem? Deus, no tempo determinado por Ele aceito, chamar eficazmente. Agora aqui, note bem, os nossos pais reformadores usaram essa expressão de chamada eficaz. Por que chamada eficaz? Porque é aquela chamada irresistível. Vamos aqui pensar do modo prático aqui na igreja. Quantas pessoas já entraram nessa igreja e já ouviram o evangelho e nunca responderam com conversão, arrependimento e fé? Quantas, irmãos? A gente perde as contas. Pense agora na sua vida.
Quantas vezes você já ouviu o evangelho e nunca surtiu efeito até um dia em que, de repente, você foi iluminado, entendeu e disse, e é assim? O que isso nos mostra? Que existe algo chamado vocação ou chamada geral, onde nós anunciamos o evangelho a toda a criatura, e existe uma coisa chamada vocação especial, que é aquela chamada específica aos eleitos de Deus, onde eles certamente, pela ação poderosa de Deus, hão de ser despertados para ouvir e compreender a palavra do Senhor. Então vamos observar isso. Primeiramente, abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, 18. Olha só o que diz. Eu vou ler esse texto para você entender a vocação geral. Ok? Geral. Abriram? Posso ler? Diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, o quê? Até a consumação do... Então os apóstolos estão recebendo aqui a missão de pregar o evangelho, o quê? A todas as nações, a todas as criaturas. Eles cumpriram esse chamado? Sim, até morrer. Mas todos aqui os apóstolos pregaram, foram convertidos? Mas foram chamados? Foram. E por que não foram convertidos? Porque não foram o quê? Predestinados. Então, de modo geral, todos ouvem, mas nem todos respondem com arrependimento e fé. Mas a ordenação está posta: preguemos a todas as criaturas, porque nós não sabemos quem receberá esse chamado eficaz. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 16, é o próximo evangelho. Marcos 16, verso 15 e 16. Abriram? Marcos 16, 15 e 16. Leiam juntos aí, por favor. E disse-lhes: para um pouquinho. Há seletividade na pregação do evangelho? Ou eu tenho que pregar toda a criatura? Eu vou fazer acepção, prego para você, não prego para você. Prego para você, não. Deus disse que é para eu pregar para todo mundo. Isso aqui é o quê? É a vocação o quê? Geral. Por que geral? Porque é para todos. Mas observe bem que o verso 16 nos coloca diante de uma outra realidade. Embora seja pregado para todos, mas nem todos responderão devidamente. Agora leia o verso 16, o que é dito? Pronto. Então, a vocação é geral, mas você vai ter dois grupos distintos. Você vai ter o grupo dos que crerão, e você vai ter o grupo daqueles que não crerão. Os que demonstrarem fé, arrependimento e fé, são aqueles que, segundo a palavra, foram chamados eficazmente. E os que não demonstrarem arrependimento e fé, ok? São aqueles que foram chamados de modo geral, mas não o foram eficazmente. Vamos ver um exemplo prático disso. Abra a Bíblia agora aí em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar. O povo não sabia o que era isso, mas chamou ele para falar do Deus que ele estava falando. Disse: que coisa estranha é essa que você está pregando aí? Então ele vai, a convite, no Areópago,
e lá vai falar sobre o Deus que ele chamou de Deus desconhecido, para os homens lá, né? Para ele era conhecido. Então o apóstolo Paulo anuncia o evangelho, eu vou ler a partir dessa parte, tá? Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, eu estou lendo Atos 17, 29, tá? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, chamado o quê? Que tipo de chamada é essa? Geral, para todos os homens, todos. Notifica aos homens que os pecados cometidos na ignorância, caberá a eles o quê? Se arrepender desses pecados. Se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão? Então ele falou da lei e falou do evangelho. Se a chamada fosse eficaz para todos, qual seria a resposta diante dessa pregação? De todos que estariam ali ouvindo? Eles iriam se arrepender, iriam professar a Cristo. Mas ela não é eficaz para todos. Embora Paulo tenha anunciado e conclamado a todos. Agora veja comigo o verso 32. Leiam agora o 32, para você ver que não é eficaz para todos. Vamos lá? Quando pode prosseguir. Prossegue. Uma mulher, está vendo? Então, na hora que o apóstolo Paulo prega, você tem um grupo que ouve e recusa, e houve um grupo que ouviu, se arrependeu e creu. Aqui está um exemplo clássico, irmãos, de que, embora a chamada do evangelho seja geral, mas ela só é eficaz naqueles que Deus o quê? Predestinou. Não vai ouvir, não vai ter efeito, a não ser aumentar a condenação. Eu vi isso uma vez, aqui no seminário, quando estudava, e aquilo me chocou profundamente. Eu nunca tinha ouvido aquilo, porque assim, quando a gente fala de pregação do evangelho, né, a gente fala da boa nova de salvação, deve ser assim. Mas você já pensou que para aquela pessoa que ouve o evangelho toda vez e não se arrepende, isso está aumentando a conta dela? Porque ela já é indesculpável só pela criação, o testemunho da criação. Além desta indesculpabilidade, ainda soma-se a outra, porque vai ser o seguinte: você ouviu o evangelho e você não quis. Aí uma pessoa na época disse assim: então, por descrente, é melhor nem vir para a igreja. Não é porque a conclusão lógica é essa, porque ele vai dizer assim: se eu ficar vindo e não for convertido, eu estou piorando minha situação. Em certo sentido, isso é verdade. Mas lembre que a fé vem pelo ouvir. Então é melhor você ficar ouvindo para pedir a Deus misericórdia, e quem sabe Ele tem misericórdia de ti e lhe move ao arrependimento e lhe alcança. Então continue vindo, mas sabendo que você tem uma responsabilidade diante de Deus a cada vinda sua. E se você decidir não vou mais, não vai melhorar em nada a sua situação, viu? Porque não há inocente. Quer ver outra ocasião que reflete isso? É a ceia. Meu irmão, se você pensar direitinho no que é a ceia, em termos de separação daqueles que são de Deus e que não são de Deus, você que não é,
sairia daqui da igreja aterrorizado, porque ali literalmente o que está acontecendo? Todos aqueles que estão em Cristo, eles têm comunhão com Cristo na mesa. Come o pão e bebe o vinho. E os que não fazem isso? Tem comunhão com quem? É uma clara divisão, irmãos. E o apóstolo Paulo chama aquilo de pregação do evangelho, e é mesmo, uma pregação poderosa do evangelho. Aqueles que são de Cristo têm comunhão com ele, quem não é de Cristo não tem comunhão com ele. Então, irmãos, quando o evangelho é pregado, você só tem duas possíveis reações. Ou você ouve, se arrepende e crê, ou você ouve e endurece. Aqueles que creem foram aqueles que foram o quê? Predestinados, e no tempo próprio ouvem a chamada do evangelho e são eficazmente chamados. Os que não respondem com arrependimento e fé, eles são chamados no que é chamado de vocação o quê? Geral. Até aqui, querido, alguma pergunta, alguma consideração? Todos entenderam? Tudo certo? Sim mesmo? Ótimo, perfeito. Agora veja, como que Deus faz para nos chamar? Como que Ele faz isso? Por favor, agora abra a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, será o primeiro texto que nós veremos, tá? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Abriram? Vou ler a partir do verso 17, tá? 1 Coríntios 1, 17. Posso ler? Diz assim, ó. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então Paulo tem consciente de uma coisa: Deus me deu um chamado para eu anunciar o evangelho. Essa é a coisa mais importante da missão dele. Anunciar o quê? O evangelho. Verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o criador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Agora leiam juntos aí o 21. Visto como... Então, qual foi o método divino para chamar pecadores da morte para a vida? Segundo esse texto. É a interpretação básica, tá, irmãos? A pregação da palavra. Então, Deus não chama a gente com assobio. Deus não chama a gente assim, fazendo gesto. Ele chama através dos pregadores da palavra. Por quê? Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. É pela palavra e pelo Espírito que nós somos chamados da morte para o quê? Para a vida. Agora vamos para Romanos, por favor. Capítulo de número 10. Vou ler a partir do verso de número 8. Romanos 10, 8. Você vai voltar aí, de Coríntios, Romanos está atrás. Abriram? Vamos lá. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Note bem já a ênfase, tá? Palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Agora olhe para mim aqui. Pastor, como é que um morto vai invocar o nome de Deus? E aqui eu estou falando morto espiritual, tá? Morto em seus delitos e seus pecados. Se ele está morto, se ele não tem livre-arbítrio para escolher o bem supremo, como é que ele vai invocar? Só se houver uma ação de fora para dentro deste homem. Ok? De fora para dentro. Do alto para baixo. De Deus para o homem. Então, dentro do homem não há condição de ouvir o evangelho e responder com arrependimento e fé. Então, ele não vai nunca invocar a Deus. Como é que Deus faz então? Agora, por favor, leiam juntos, versos 14 e 15. Vamos lá? Como que não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam. Então, vamos entender aqui que o apóstolo Paulo é muito lógico, muito organizado no seu pensamento. Pega as palavras, ó. Para invocar, eu preciso crer. Para crer, eu preciso ouvir. Para ouvir, tem que ter alguém que pregue. Para pregar, alguém que tem que ser o quê? Enviado. Então, qual é a lógica divina para fazer alguém que está morto seus delitos e pecados sair desse estado e invocá-lo? Ele vai chamar alguém que ele já despertou, dar a ela esse tesouro precioso que é a palavra de Deus. Essa pessoa preparada vai anunciar a palavra a toda criatura, e aqueles que foram predestinados desde a eternidade, eles ouvirão, ó aqui o termo, crerão e invocarão a Deus. Por que vão invocar? Porque agora estão vivos. E quem foi que os vivificou? O próprio Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus. Está claro? Agora, hoje de manhã a gente anunciou mais um aspirante ao Sagrado Ministério. Se a igreja entende a necessidade de salvar pessoas, qual é uma das coisas pelas quais nós deveríamos orar? Por aqueles que pregam a palavra de Deus, para que Deus desperte essas pessoas, os vocacione, para que Deus prepare essas pessoas, e para que Deus envie essas pessoas, a fim de que com intrepidez elas falem a palavra de Deus com fidelidade. Por quê? Porque se não houver quem pregue, como crerão? E se não creem, como invocarão? Entenderam? Alguma pergunta? Diga, querida. Só um instante, deixa chegar só o microfone aqui, que a gente tem essa prática, para a senhora falar. É porque as pessoas em casa, elas querem ouvir também. Mas já chegou aqui, pronto, pode falar. Ah, o quê? Moderno, a banalização está tão grande, que a gente que tem a palavra se preocupa, porque até, pastor, ouvidos estão faltando para ouvir. Algumas vezes, tendo até quem pregue, mas nós estamos sentindo dificuldade de ouvidos, até no setor social. Nós estamos vendo esse excesso de crise, de depressão, pessoas precisando de ouvir. E não ouve. Não ouve. Né? Faltando quem pregue e disposição para antenar os seus ouvidos para ouvir.
creio nisso. Inclusive o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, verso 3, diz assim, ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa é uma realidade. Duas necessidades: de pregar e de orar para que tenham pessoas que ouçam. Irmã Roberta ali, por favor. Eu li 2 Timóteo 4, 3 e 4. Esse texto que eu acabei de ler agora. Bom dia a todos, paz do Senhor. Amém. Bom dia, filho. A irmã ali tocou num ponto muito importante, que eu já até comentei com o pastor em algumas conversas, com essa questão da polarização realmente. Essa polarização é chata, mas eu acredito que aconteceu um avivamento. Isso é uma grande verdade. E nós, como evangélicos, nós somos a base disso, somos a mola mestra. Eu não vou dizer para vocês que acabou, que está tudo bonitinho, não, ao contrário. Eu fui enviado, como todos sabem, eu acabei de retornar para Teresina, então passei uns 30 anos andando pelo Brasil todo, morando em cada lugar. E na Paraíba, depois eu vou mandar o vídeo para o senhor, pastor. Na Paraíba havia uma senhora que foi presa pela Polícia Militar Paraibana, porque ela estava com o microfone dizendo: Jesus te ama e eu também, e panfletando isso. Ela foi obrigada a retirar os instrumentos e a entregar tudo, e foi conduzida gentilmente para a delegacia. Então, até mesmo professar fé, falar de Deus, falar de Jesus, é uma coisa que parece que ofende, parece que é uma abominação. Mas a abominação é o que nós estamos vivendo hoje. Eu sempre falo, nem vou falar em política aqui não, mas política e igreja tem tudo a ver. Porque se nós, como evangélicos, não nos posicionarmos, nós vamos ser tratorados por essas abominações que estão vindo e que me assustam cada dia mais. Eu ando estarrecida, eu ando orando, joelho não, é com a cara no chão, porque o joelho já não basta. Muita abominação. Então, se nós, como evangélicos, eu sei que é chato falar isso, eu escutei inclusive pessoas falarem para mim assim: você coloca Bolsonaro como um Deus. Ao contrário, ele tem um monte de defeito, mas ele foi enviado para acordar muita gente que nem sabia o que era política. Entendi. Simples assim. Então, falando em enviados, em pessoas que foram, ele é uma pessoa boa, só não é uma pessoa que eu acredite ser tão de fé assim. Mas a esposa dele é uma mulher de fé. Eu tenho duas considerações a fazer sobre isso. A primeira delas é a seguinte: de nada, filha. Irmãos, olha, eu vou ser muito claro, eu espero ser claro. A Bíblia já nos diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Meu filho, se você não entendeu isso, é bom ler de novo. E de novo, e de novo, e de novo, até entrar na sua cabeça. Eu tenho falado com um pastor amigo, que ele tem um trabalho na Índia, eu até comentei isso no conselho ontem, que tocaram fogo da igreja. Só não tocaram com o povo dentro da igreja, porque Deus deu um livramento e o povo correu. Eu não estou falando de coisa que aconteceu no passado, não, é recente. Pois é, então assim, essa é uma realidade que você, como crente, não pode estar alheio. Qualquer canto, você tem que estar preparado. Olha, eu conversava com o pastor Jefté essa semana, e a gente falando sobre Deus, né? E dizendo que Deus é o Senhor da guerra. A Bíblia apresenta Deus como o Senhor da guerra. Ora, se
o nosso Deus é o Senhor da guerra e nós somos seus filhos, o que é que nós temos que ser? Soldados. E não é assim que o apóstolo Paulo nos diz? Que nós somos soldados? Olha, irmão, soldado não vai para a linha de batalha pensando que vai encontrar flor, não, né? Ele vai encontrar o quê? É tiro. E aqui eu estou falando isso figuradamente, para depois não ser censurado, viu? Tá? Eu estou falando espiritualmente, da armadura de Deus, tá bom? Só um instante, já passo para a senhora. Então, é importante que a gente considere isso. A segunda coisa é a seguinte: eu passei alguns meses aqui explicando aos irmãos sobre Apocalipse. Recomendo que vá no canal da igreja e assista toda a exposição. Porque naquela oportunidade vimos sobre a estrutura que está montada, não é contra os valores, é contra Deus. E você, como crente, também tem que saber disso. Está posto lá, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado, para que a gente não adote uma postura que desconsidere esse duplo aspecto. O povo de Deus é um povo guerreiro, porque o nosso Deus, dentre outras coisas, é o Senhor da guerra. Agora, eu preciso também compreender que já há uma estrutura determinada por Deus, onde todas as coisas vão acontecer. Lembre da nossa perspectiva amilenista, onde nós sabemos que dia a dia a situação vai piorar, não vai melhorar. Cada dia a pressão será maior sobre o povo do Senhor. Não vai melhorar, a ponto de chegar o dia que nós conhecemos na Escritura, Mateus 24 fala sobre isso, o dia da grande o quê? Tribulação, onde os crentes também passarão por ela. Então, aí pessoal, pastor, mas então eu vou ficar, aí a palavra da senhora é um conselho, tá? Eu vou me desesperar por isso? Não, eu vou ficar alegre, porque a vontade de Deus está sendo cumprida, e não é por ser masoquista, porque eu quero sofrer, não, é porque eu sei que o meu Deus está no controle disto. Olha, pela graça de Deus, eu não perdi uma noite de sono por causa disso tudo, só se for orando, mas preocupado, tem que estar confiante. Quem tem que estar preocupado são os ímpios, não sou eu crente não. Quem tem que estar preocupado são os ímpios, irmãos, porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, veja como muda a perspectiva. Quem é que tem que estar com medo agora? Sou eu? Não, é eles. Olha, lembra de Davi e seus amigos? Olha, ó rei, eu não sei quem vai me livrar, não sei se Deus quer me livrar, Ele livra se Ele quiser, mas uma coisa eu sei, eu não vou me prostrar diante dessa estátua, mas vai por fogo. O que vai fazer? Vai fazer igual aos apóstolos, que se consideraram dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Já pensou você ser queimado por Jesus? Morreu como? Queimado. Por quê? Porque professava Cristo. Eita, que morte triste. De fato, dolorosa na carne, mas no espírito. Gloriosa. Conta a história que o apóstolo Pedro não quis ser crucificado da mesma forma que Cristo, mas de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como o seu Cristo morreu. Mas a gente está num mundo onde as pessoas não querem ouvir o evangelho, mas querem ouvir aquilo que faz coceirinha no ouvido, e acha que a vida vai ser um parque. Não, a vida é um campo de batalha. Aí cria um bando de gente fraca, que não aguenta a pressão, para viver nesse mundo. Como é que vai conseguir, meu irmão? Não vai conseguir. Aí qual é a solução que dá? Se mata,
se entope no remédio, sessão após sessão que nunca se finda. Irmãos, nós precisamos ser fortes em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim que a Bíblia ensina. Mas doeu a unha, ai minha unha, ai meu filho, por favor, seja homem, seja forte em Cristo, não é nossa força, é de Cristo. Então, quem tem que estar com medo? Eu temo a Deus, não a homens. Aos homens eu honro, porque Deus ordena honrar, quem quer que seja, honrar, mas temer a Deus, isso que devemos fazer. Então, muda a visão. Ele disse, vocês estão com problema, eu não, vocês estão, porque vocês estão atentando contra o Senhor do universo. Quem é que está com problema? Agora, temos as aflições aqui? Temos. O que é que fazemos? Oramos, jejuamos, mantemos a firmeza da nossa posição, não negociamos valores, continuamos servindo a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Tá bom? A senhora ia dizer alguma coisa? Passou já? Pois não, diga. Diga. Sua fala, cuidado, adote uma postura. Isso aqui o senhor falou. Foi isso que me lembrou. E adotar essa postura está em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós tivermos reino de Deus e justiça, não precisaremos mais de nada. Amém. Muito obrigada. Amém, filho. John, tem uma fala? Diga. Pastor, refletindo sobre... Me perdoe, filho, mas esse tópico eu dei uma fugida do nosso tema aqui, tá? Vamos voltar para ele. Exatamente. É justamente sobre a pregação do Evangelho. Pois não. A gente vê que Paulo, lá no Areópago, ele fez um esclarecimento, né, das Escrituras, da lei, da graça e tudo mais. E lá em Timóteo, se não me engano é 1 Timóteo 2, ele vai falar que para nós orarmos pelas autoridades, e aí ele vai falar no versículo acho que 13, que para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade. Entretanto, o senhor estava falando um assunto anterior, né, sobre a chamada eficaz. A gente vê que Jesus, ele não fez uma exposição clara acerca do reino dos céus quando ele falava por parábolas. E aqui eu estou me referindo a Mateus 13. Porque ele falava por parábolas, os discípulos vão perguntar por que ele fala por parábolas, ele disse porque, em miúdos, ele não quer que aqueles ouçam, porque se eles ouvissem, eles ouvissem, eles se arrependeriam, se eles se arrependessem, eles teriam que o aceitar. Então a gente vê que Jesus tem uma postura de não querer aceitar eles. Então eu vejo um contraste, eu queria que o senhor me ajudasse a esclarecer isso. Paulo vai dizer que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e Paulo faz ali uma pregação bem esmiuçada. Entretanto, Jesus, em Mateus 13, deixa obscuro, justamente para que aqueles que não são predestinados não alcancem o chamado eficaz. Tá, vamos lá. Primeira correção na fala. A pregação do Evangelho nos moldes bíblicos, a partir do próprio Cristo, ela sempre é clara. Deus nunca pregou e nem os seus enviados de forma obscura. O que é obscuro é o meu entendimento. Então, eu preciso ajustar isso. A pregação do Evangelho na Escritura, ela é sempre uma pregação o quê? Clara. Toda pregação, você não vai ter confusão. Agora, o que é que dificulta a compreensão? Não é a clareza daquele que fala, é a incapacidade daquele que ouve. Então, vamos lá. Abra a Bíblia aí em Isaías capítulo 6.
Isaías capítulo 6. O profeta Isaías se depara com a glória de Deus, se vê pecador, e aí tem aquela chamada: a quem enviarei? Aí o profeta Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse contexto, a partir do verso de número 9, Isaías 6, 9, diz assim, ó: então disse ele, vai e diz a este povo, mandou dizer, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então, eles estão ouvindo, estão vendo, mas não estão nem entendendo e nem percebendo. A falta de clareza que é o problema, ou a incapacidade de entender o que está sendo claramente dito? Aí prosseguindo, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converte e seja. Então a ação aqui não é na pregação proferida, porque ela é clara, mas é no ouvinte. Ele está sendo impedido de entender. Aí você pergunta, por quê? Porque a vocação geral é para todos, mas a eficaz é só para aqueles a quem Deus dispõe. A quê? A entender, a ouvir e a ter a sua vida mudada. Então, por mais que eu prego o evangelho claramente, se Deus não agir pelo seu Espírito, dando compreensão, entendimento e aceitação no coração, meu filho, você pode pegar do jeito claro que você quiser e voltar na Escritura, arrazoar, provar com o texto bíblico que a pessoa não vai conseguir, porque ela está morta e Deus faz com que ela permaneça assim, em sua soberania. Esse mesmo texto é usado por Cristo em Mateus 13. Isso. O que me fez pensar assim? Esse pensamento é justamente porque logo após ele proferir as parábolas, ele fala que a eles não lhes é dado saber. Isso. Aí o próprio Jesus explica, entendeu? Entendi. Se eu fosse falar para o senhor de forma mais clara, eu falaria pelo menos na segunda forma, não na primeira, que seria a parábola, que seria uma analogia, seria difícil, né? Agora, fala, não, a eles não é dado, a vocês é dado. Aí ele explica. Perfeito. E isso prova o quê? Que só vai entender para quem Jesus explicar. E ele faz isso hoje através de quem? É isso, garoto. Boa. Graças a Deus. Foi ele que agiu em você agora. Não fui eu. Então, qual é meu dever como pregador? Não é complicar a mensagem, irmãos. O pregador tem que esmiuçar o negócio para chegar claro para você, límpido. Para você beber e saber o que é que você está vendo. O J. Adams, falando sobre pregação, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a pregação é como se você estivesse diante de um lago, onde você olha lá no fundo e vê os peixes nadando lá no fundo, de tão clara que é. Então, se alguém está pregando e está obscurecido, tem dois problemas aí que pode existir. Ou o pregador é confuso e ele não sabe o que está dizendo, que a mente dele está tão confusa que ele não sabe. Ou, tendo ele falado com clareza, a pessoa lá está impedida de entender. Ficou claro, irmãos? Aqueles que ouvem e entendem, vocação que natureza? Eficaz. Foi chamado e Deus fez entender, a partir dali, o Espírito Santo de Deus vai agindo nele, ele vai tendo compreensão. Aqueles que ouvem e não entendem, foram chamados de modo geral, mas não houve essa ação pontual do Espírito sobre eles. Diácono Jeremias. Bom dia, igreja. Bom dia, irmão. Pastor, quando Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 5, ele diz... Deixa eu só abrir para eu ver. Pode ler. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Isso Tiago escreveu para os que são crentes. Isso. Mas é possível algum ímpio pedir sabedoria a Deus? Porque ele está morto em delito e pecado. Boa palavra.
duas coisas. A petição de sabedoria que Tiago faz aqui é a de compreender as aflições pelas quais um crente passa. Ok? A fim de, tendo compreendido, passar da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? A forma que glorifica a Deus. É isso que o texto diz. Agora, um ímpio pode pedir sabedoria a Deus? Pode, em dois sentidos. Ou aquela sabedoria de um pedir como um jargão, Senhor, me dê sabedoria para resolver esse problema. Ele pode pedir. E Deus pode ajudá-lo com a sabedoria natural. E ele resolveu o problema. Mas a sabedoria em termos de salvação, quando alguém pede, é porque o próprio Espírito já está dispondo-a a entender a necessidade da compreensão da verdade. Então o Espírito já está agindo, sem ele perceber. Então veja, eu peço sabedoria para resolver um problema comum, e Deus pode dar sabedoria natural, mas a sabedoria para compreender o Evangelho, quando alguém pede, é porque no mínimo é o quê? E eu estou falando da petição sincera, tá? É porque o próprio Espírito já está o quê? Atuando no coração dele, despertando para a necessidade espiritual, ou seja, ele já está sendo trabalhado por Deus e nem sabe. Então isso pode acontecer, nesses dois sentidos. Tá bom? Mais alguma consideração, irmãos? Tranquilo? Beleza, então abra agora a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, para a gente fechar essa parte aqui, tá? E a gente encerrar agora. Pastor, o apóstolo Paulo fundou essa igreja, né? Plantou essa igreja em Tessalônica. Quando ele chegou lá, ele pregou o Evangelho, e pregou de maneira clara, viu? Para todo mundo entender, só que nem todos entenderam. E aqui nesse texto, no verso 13, 1 Tessalonicenses 2, 13, nós temos o resultado desta pregação, a visão que o apóstolo Paulo tem daquilo que ele viu quando pregou o Evangelho naquela cidade. Vamos lá. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual é a razão que ele está agradecendo a Deus? Aí ele diz, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, então na compreensão do apóstolo Paulo, o que ele pregou é Deus falando. Acolhestes, não como palavra de quê? De homens, e se como verdade é a palavra de, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Só que quando você vai lá para Atos 17, o apóstolo Paulo pregou para um bocado de gente, mas nem todos acolheram a palavra do apóstolo, como de fato ela era a palavra de quê? De Deus. Quem não acolheu a palavra do apóstolo Paulo como palavra de Deus, acolheu como palavra de quê? De homens. Irmãos, quantas vezes a gente está pregando, eu já passei por isso várias vezes, a gente prega e a pessoa, pastor, muito bonita a sua palavra, eu disse, minha não, é de Deus, mas na cabecinha dela, sou eu falando. Agora, quando um crente ouve, ele diz, pastor, o senhor pregou hoje, mas Deus falou comigo, então não fui eu fui só um intermediário. Deus falou com você, então você recebe o sermão, não como o pastor Alex está falando, não, é Deus falando. Essa diferença se dá pelo quê, irmãos? Exatamente por essa operação eficaz do Espírito Santo de Deus em nós, por meio da sua palavra. Está claro? Essa parte primeira, ela é meio densa mesmo, mas eu espero que você tenha entendido, não tenha confundido sua mente, mas lhe esclarecido, né? Para que você saiba como é que Deus pega um homem morto em seus delitos e pecados e traz ele para a vida. Nós não terminamos a primeira sessão ainda, tá bom, irmãos? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai retomar deste ponto, porque realmente, como eu disse, era um pouquinho mais densa, e esses conceitos iniciais e versos têm que ficar aqui na sua mente, tá bom?
Tem alguma pergunta, alguma consideração que queira fazer? Leva ali, irmão Ferdinand, por favor. É porque depois o pessoal fica mandando mensagem para mim, dizendo, pastor, bota a pessoa para falar no microfone. Vamos lá. Isso. Bom dia. Bom dia, querido. Não, só um texto para corroborar com tudo isso, né? Uhum. Entre tantos, né? João 10, 14 a 16. Deixa eu só abrir, meu filho. Mas pode começar lendo. Texto bem conhecido, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Exato, perfeito. As ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Cristo. E quem não é ovelha? Não vai ouvir, meu filho. Não vai ouvir. Agora eu quero finalizar fazendo só duas considerações. Primeira delas, irmão, ore para que nunca nos falte a pregação do Evangelho. A todos nós, ore, Senhor, não deixe faltar a pregação. Não deixe faltar a tua palavra, Senhor, porque eu preciso dessa palavra, não só para nascer de novo, mas para ser santificado. Eu preciso dessa palavra, tá? Então, na medida que a gente ouve, o Espírito de Deus age em nós e a gente vai aprendendo e vai tendo a nossa vida transformada pelo Senhor. Então, peça a Deus, Senhor, que nunca nos falte a tua, o quê? Palavra. Lembra que a Bíblia diz que haverá tempo em que sentirão fome e sede da palavra. Não é que eu esteja indo de encontro ao que Deus estabeleceu, mas é mostrando a minha, e que deve ser sua também, necessidade da palavra. Ok? A segunda coisa, vocês viram hoje pela manhã, irmãos, que eu só vou compreender a palavra se o Espírito de Deus o quê? Agir em mim. Então, é arrogante da nossa parte nos colocar diante da palavra de Deus para ler sem orar. Ouvir um sermão sem orar. Ouvi-lo orando. E depois orar também. Por quê? Porque eu preciso que o Espírito de Deus atue em mim para que eu possa compreender todas as partes. E tendo compreendido e descido ao meu coração, então o quê? Eu ser transformado pelo Senhor. E moldado à imagem do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ore por isso. Senhor, me dê a graça de compreender a tua palavra e ver a minha vida forjada por esta palavra. Eu preciso da tua palavra e eu preciso compreender e ser forjado por ela. Pense sobre isso, meu filho. Busque isto. Então, hoje é um bom exemplo. Você vai vir para a igreja à noite, se Deus permitir. Já fique em oração. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Usa aquele pastor que vai subir lá no púlpito para pregar, para que ele pregue com clareza, Senhor. Que eu entenda a tua palavra, que ela entre na minha mente, desça ao meu coração, me transforme. Ore por isso, meu filho. Porque esse certamente é um desejo santo e que Deus ouve e atende, porque ninguém mais do que Deus está interessado na nossa santificação. Prova disto, Ele deu o seu Filho por nós, tá bom? Então que Deus nos abençoe e nos guarde.